E o episódio de hoje é com o Pedro Moreira. O Pedro começou a carreira como banker, como investment banker lá no Deutsche Bank. Então, o Pedro estava no Deutsche Bank e eu entrei no Deutsche Bank e a gente se conheceu. Isso foi em 2000. Logo depois ele saiu para fazer M&A na Ambev. E da Ambev, ele foi para a Cofra, para a CIA, para a Walmart, para a Vivara, para a Cenova, para a Linx. E hoje ele está na Emerging Cold Latam. Exato. Exato, Perfeito. Acabou depois de passar pelo Gulf Capital Partners. Então ele começou como banker, teve uma vida de financeiro, chegando a CFO, e depois ele foi para fundos. Então, estamos aqui hoje com Pedro Moreira, seja bem-vindo. Muito obrigado, Securato. Estou muito empolgado que você está aqui, por ter mais uma pessoa da nossa panelinha do Deutsche Bank, e eu vou gabaritar. Né? Tem duas pessoas que falaram que o banco não deixa vir. Aí eu já encontrei a solução, Pedro. A gente vai colocar eles numa sala escura, com aquela luz de baixo para cima, e a gente vai colocar aquela vozinha, né, de... E aí você Mas pode anônimo. entrevistar. Ninguém vai saber quem é. Acho uma boa saída. Mas você pode estar aqui, muito Posso estar obrigado. aqui, eu que agradeço pelo convite. Pedro, a sua carreira é incrível, né? Banco, CFO, um monte de experiência em varejo, e hoje você está em fundo, fazendo transações, fazendo a diferença em várias empresas. A primeira pergunta para você é: como que você tomou a decisão de sair de investment banking? Porque olha a minha posição. Eu demorei tanto para conseguir uma posição em investment banking num banco internacional, estava na minha carreira dos sonhos. Poucos meses depois, você... Tchau, fui. E fui embora. Falei, esse cara tá largando isso aqui, não é possível. E aí você foi fazer MBA na Ambev. Como foi tomar essa decisão? Não foi uma decisão fácil, né? Na verdade, eu comecei em banco, né? Meu pai sempre foi de banco, então eu sempre me espelhava. E a nossa diferença de idade não era grande, né? Então banco sempre quis trabalhar em banco, ponto. Desde sempre. Aí me formei na faculdade, vamos dizer assim, minha faculdade não era first year. O que você estudou? Eu estudei administração, mas na PUC, Na PUC. né? E a época, naturalmente, ainda mais como meu pai trabalhava no banco e tinha contato, né, com excelentes profissionais, e eu entendia, né, ele me refletia bem, o que o mercado esperava de um profissional querendo ir para um banco, né? Então, e na faculdade você vê que tem uma série de gaps, tanto é que era uma frustração muito grande que eu tinha, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, que eu falei, vou tentar tirar a diferença de ter um stamp first year de uma que não é first year, apesar de ser boa, trabalhando no mundo prático. Né? Então eu comecei a contrastar muito. Pô, eu não vejo isso no meu dia a dia e tá na faculdade e tal. Então eu procurei focar muito no lado prático. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. No segundo ano eu estava à noite, então sempre trabalhando o dia inteiro. Você chegou até lá com o meu pai? Não. Aí eu participei de um programa à época do Deutsche, que eram 2 anos, né? Era um programa na época que tinha do Bank Boston, né? Das antigas, que você era formado, eu passava em 20 áreas do banco, desde conferir a assinatura de cheque, né? Que é necessário, você tem que ter um cartão de assinatura. Isso nos salvou de uma transação que a gente estava fazendo, uma securitização. 2 dias antes do fechamento da transação, a gente não tinha nada do cliente que iria poder no dia assinar autorizando o fechamento da transação. Então são detalhezinhos, mas que no todo fazem muita importância. Então, eu procurei correr atrás para cobrir esse gap. E à época, sorte, eu participei desse programa do Deutsche. E o Deutsche abriu a área de Investment Banking e eu consegui ser alocado nessa área. Então você fez parte do primeiro time de investment banking do Deutsche Bank? Fiz parte do primeiro time de Investment Banking do Deutsche. Que ano foi isso? 96. Então, me explica melhor. Você entrou no Deutsche que ano? Eu entrei no Deutsche em 94 como trainee. Como trainee em 94. E aí você ficou 2 anos... 2 anos no programa de trainee. E aí você veio compor o primeiro time de investment banking. Compor o primeiro time. Esse programa de trainee, basicamente, no final, a gente tinha aulas teóricas também, o que era muito bom na Câmara Alemã. Sério? Então tinha aula de matemática financeira. Que era lá do lado do Deutsche Bank. Exatamente. Toda semana, 5 horas de aula, contabilidade, assim, muito técnico. E tudo que a gente aprendia em tese, a gente vinha na prática no Deutsche, no banco, né? E a gente rotava em 20 áreas diferentes. E no finalzinho, como abriu essa área, e aí volta no link com meu pai, era o que eu queria fazer. Então, um pouco antes do término desses meus 2 anos, eu pedi para não ir numa das áreas, que era o Asset Management, e eu pedi para ir para o IB. Então eu fiz os últimos 3 meses junto com esse grupo. E quando eu passei no programa, né,
a minha proposta, a minha offer foi para continuar no grupo. Que legal. Claro que lá atrás não era o IB como a gente conhece IB, era alguma coisa um pouco mais rudimentar, mas foram os primeiros passos. Exatamente. Era com o Gregório. Era com o Gregório. Gregório Stucker era um. O Fabian entrou lá depois, aí teve o Matthias Menzing. Fabian Heidmann, exatamente. Vocês conhecem o Fabian. É que o Fabian o Fabian ainda não vai. veio. Eu vou trazer aqui. Mas basicamente foi assim que eu comecei. E me desenvolvi na carreira, né? E mirando sempre fazer um MBA, né? Depois de formado, como passos normais, né? De um banker, né? Eu queria fazer um MBA fora e tal. E aí você saiu do Deutsche para fazer MBA? Saí do Deutsche para fazer MBA. Ah, não lembrava disso. Saí do Deutsche para fazer MBA. Tá. Só que a primeira luzinha, né? Quer dizer, porque assim, vai me perguntar, pô, quais foram os fatores que te fizeram depois sair do IB, né? Foi a época mais conturbada da minha vida, né? Preparativos para casamento, enfim, tá aquele estresse normal. 2, preparando para o MBA. Era a última janela que eu tinha, eu mandei o último application, mandei last time. Por quê? A gente estava num projeto da Castanha Raposo, assim, infernal, né? Infernal. Então, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, eu fiquei diabético aqui. Ah, eu lembro disso. Então, para mim, obviamente nada pode ser provado, mas para mim foi um fator de estresse bizarro, né? Mas enfim, basicamente foi o primeiro ponto, foi, poxa, será que você não deveria equilibrar um pouco? Não que minha vida depois tenha sido equilibrada, tá? Mas porque na prática não existe isso, tá? Na prática não existe Mas isso. hoje você tá diabético? O meu é tipo 1. O meu não é tipo 2 que você pode controlar, o meu é insulina dependente. Eu sou forever, entendeu? Não tem outro. E você não era antes? Não era. Então esse foi um presente que a vida te deu. Foi um presente que a vida deu. E tardio, né? Eu virei diabético com 27 anos, né? Normalmente a maior parte é mais jovem, adolescente. Tem um percentual, mas é menor. Mas enfim. Então foi o primeiro que eu falei, pô, será que eu não devia e tal? Mas confusão. Então, projeto Castelo Raposo mais casamento e preparativo para o MBA na última janela que eu tinha. Eu não queria esperar um ano a mais, entendeu? Não. Então eu tinha feito o GMAT, tinha... Não, e até assim, confusões. Na minha primeira vez que eu fazia o GMAT, eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga, eu acabei a prova, eu liguei para minha mãe, eu fui no médico, no dia seguinte eu operei apendicite. Então eu passei mal durante a prova. Aí da segunda prova eu falei, eu tenho que fazer esse negócio, entendeu? Então, mas basicamente, enfim, aí deu tudo certo. E você fez MBA onde? Em Nova York, NYU. Eu queria finanças, apliquei para 3 lugares e esse era uma das minhas opções. Enfim, estudar com o Damodaran, né? Tinha toda aquela... Você estudou com o Damodaran? Estudei. Fiz 3 aulas. Né, muito bom, muito bom. O jeito dele ele é impressionante. E ele é muito generoso, cara. Super low profile. Ele é muito humano, né? Pé no chão, um cara super... De vez em quando eu lembro que ele tinha um pullover lá rosa de tricô, e a gente falava, nossa, esse cara assim, né? Você não espera, né? Teoricamente você acha que ele é um cara super sofisticado e tal, mas o cara é muito pé no chão, muito gente fina e muito acessível, né? E ele gostava muito dos brasileiros. Muito dos brasileiros. Aí eu fiz meu MBA e na época no MBA, meu summer job acabou sendo no Deutsche, lá. Ah, você fez summer no Deutsche? Eu fiz summer no Deutsche lá. Só que o que aconteceu? Mas você trabalhou com o Frank Hegman? Então, eu fui contratado à época pelo BT Wolfenson. Certo. Lembra bem que as pessoas tinham sido comprado e tinha uma boutique lá dentro, né, Wolfenson. E eu fui contratado para fazer o summer junto com Santiago Borne. Santiago Borne. Exatamente. Mal entrei nesse projeto, a gente foi até para a Argentina. Eu, o Ângelo e o Santiago tinha uma aquisiçãozinha na Argentina. Só que logo depois o Deutsche ganhou um mandato muito grande, na época da privatização da Copel, que acabou não saindo, via Endesa. Então, aí eu voltei para os Estados Unidos, aí tinha o time Latam que estava em Nova York. Essa época que você estava lá, né? Eu fui depois. Você foi um pouco depois, mas o Mira já estava lá, por exemplo. O Mauro estava aqui, então a gente veio todo mundo para o Brasil, né? Data Room aqui em Curitiba e tal, e depois a gente foi para o Chile, que era onde o grupo trabalhava para assessorar a Endesa nessa aquisição. Então meu summer job foi o winter job, porque eu fiquei aqui no Chile. Eu lembro que... Eu já estava no Deutsche, agora eu lembrei. Eu acho que eu estava no Deutsche. Porque logo depois teve o September 11, eu acho. Exato, foi logo depois. Eu voltei do summer, uma semana depois teve o September 11. E nesse período, então assim, eu fui contratado pelo BT Wolfenson, eu meio que sumi de lá, entrei no grupo Latam, eu não tinha sido contratado pelo Latam de fato para fazer o summer, mas eu fui alocado no projeto Latam porque precisava de mão de obra. Entendi. E o BT Wolfenson fazia doméstico. Eu falei, putz, eu doméstico não agrego muito. E tinha um time gigante de candidatos lá, de summer MBAs lá. E eu falei, putz, deixa eu ir para Latam, porque Latam eu conheço, a gente tá lá, a turma tá lá, e era um projeto muito grande, né? Putz, eu lembro que a gente passou, sem exagero, acho que foram 6 semanas no Chile, com um dia off. Eu lembro disso. Um dia. Eu lembro disso. Um dia. Então assim, né?
Aí começou essa história, né? Build up um pouco. Aí, né? Tinha lembrado de antes da diabetes e tal, mas enfim. Aí voltei para os Estados Unidos, no Summer, e eu lembro na época que eles decidiram fechar a Latam, logo depois, na época de proposta de. Que foi em 2001, né? É. Foi em 2001. Aí eu não recebi proposta e a Ambev me contratou para fazer M&A. O que eu ponderei um pouco, né? E um pouco da minha experiência lá no MBA, conversando com pessoas diversas, né? O grupo é bem diversificado, né? Claro que nos Estados Unidos, até voltando um pouco, quando você vai fazer summer job, o que você faz, né? Você precisa mandar para os lugares que você escolheu ser um candidato, começar a conversar com as pessoas de todos esses lugares para mostrar seu interesse, que você conhece. Então você tem, sei lá, 4, 5 bate-papos antes de você, de fato, ser chamado para concorrer para a vaga. Você conhece gente a beça no mercado inteiro, né? Então, quando eu comecei a avaliar um pouco isso, e conversando com pessoas que tinham vindo do, chama assim, de mundo real, né? Começou a me despertar interesse. E quando veio a oportunidade da Ambev, assim, porque eu mudei na hora, assim, aceitei, achei super interessante. Ambev é Ambev. Não precisa falar nada de Ambev. E a Ambev tem a gente até brincava, né? Era um banco que vendia cerveja, mas de fato é uma empresa conhecida por uma gestão extremamente aprimorada no quesito de geração de resultado, aproveitar tudo, não desperdiçar nada, né? Identificar oportunidades e qualquer uma, diversa, né? Desde a economia de um clipe até mudar a fábrica do estado A para o estado B por isenção fiscal e eu vou repartir o ganho com o meu fornecedor de lata, por exemplo. Foi um projeto que eu trabalhei na Ambev. Então, e fazendo M&A que eu conhecia, né? Então eu falei, putz, perfeito, né? Até porque uma das coisas que também no banco às vezes me frustrava é aquela história dos pitchbooks, né? O que a gente trabalhava, né, com ideias mirabolantes e tal, ia bater na porta, às vezes o cara assim, interessante, mas não quero. Ou então, muitas vezes eu já tive situações do cara falar, do cliente falar, pô, mas eu não pedi para nada disso, eu não quero nada disso, né? E a gente tinha perdido muito tempo, né? Então, um pouco claro, faz parte do trabalho, faz parte agregar valor. Eu trabalhei 3 meses no pitchbook, a gente chegou lá, o cara falou, a gente vai anunciar essa transação daqui a uma semana. Então. Com o Maurício. Lembro. Então, é quando eu falei, putz, e qual é a vantagem da Ambev? Né? Eu falei assim, aí é uma questão da diferença, né, do mundo, né? Quando você está num banco, o seu cliente é externo. Quando você está numa empresa, o seu cliente é interno, né? E você precisa de toda a estrutura para você poder deliver para o cliente interno. E a Ambev é muito pragmática, né? E isso tudo eu percebi, eu entrevistei à época com, na época, o diretor de RH, o Ricardo, entrevistei com o Magin, que era o presidente, entrevistei com o Felipe Dutra, né? E basicamente isso foram só 3 entrevistas, mas eu percebi assim, muito pragmatismo. M&A se faz sentido, se não faz, não vamos perder foco, né? E muita análise estratégica de para onde a gente vai, como a gente vai, né? Aí por isso que eu tomei a decisão, eu falei, poxa, eu vou estar mais perto do mundo real, né? Que meu interesse começou a ser despertado durante o MBA, sendo totalmente sincero. Aí eu potencializei isso com, será que eu me matei lá, né? E talvez eu tivesse, em termos de saúde, um pouco melhor do que eu estou hoje, né? Questão de life balance. Mas depois, como eu te falei, depois life balance não muda. Até hoje eu trabalho mais do que antes até. Mas brincadeiras à parte, mas se você tem... eu tinha esses questionamentos. Aí quando apareceu a Ambev para mim foi a transição perfeita. Eu não sei se eu teria conseguido ir direto. Claro, teria ido, mas eu acho que teria sido um pouco mais traumático, né? Direto do banco para uma empresa, por exemplo, né? Porque a Ambev está no meio do caminho, né? E para mim lá foi um learning curve sensacional, porque chegou, tá bom, tinha um projeto, tá bom, você tem que fazer um valuation de alguma coisa. Tinha muita coisa pequena in-house. A gente comprava ex-distribuidor da Antártica, então tudo era feito in-house. A gente tinha 3 pessoas fazendo M&A dentro de casa. Né? E eu precisava da empresa inteira para ter as informações para poder não passar vergonha na frente na época do Felipe e do Magin, apresentando os projetos. Né? Então funcionava bem assim. Então, isso tudo fez com que eu tomasse essa decisão de mudar. Né? E realmente, quando eu cheguei na Ambev, eu vi, putz, olha a quantidade de detalhes que existe, olha a quantidade de variáveis que são importantes para o negócio, que a gente não desconhece, porque realmente não é o nosso papel. Né? Você não está na empresa, você está no banco. Né? E sempre tem a dimensão estratégica, né? Que você precisa levar em consideração no que você vai propor também. Então, assim, junta muito o mundo banco, né?
numa empresa e também é uma empresa muito ativa, né? Porque esse outro ponto também foi, poxa, mas M&A numa empresa, mas na Ambev é um negócio que você tem toda hora, ou projeto interno, ou fazer assessment. Putz, eu participei no final, a Ambev tinha comprado um pedaço da Quilmes, e a gente tinha uma opção de não comprar o resto, por exemplo. Então a gente fez o reassessment inteiro, né? Sim, vamos continuar com a compra, né? Então foi isso, foi mais perto do mundo real, numa empresa que me permitia, né, na minha visão à época, fazer essa transição, né, do mundo banker para o mundo corporativo, porque tinha muitos elementos dos dois. E aí, quando eu estava na Ambev, que eu vi e falei assim, porra, eu quero mais do que isso, né? Eu não quero só M&A, porque eu percebi que, puta, adoro a área de planejamento, eu gostei da área contábil, então assim, o que eu preciso fazer para virar um CFO? Aí que eu decidi dar o segundo passo. Porque na Ambev, né, enfim, é conhecido, né, pouquíssimas pessoas têm uma trajetória vertical lá dentro. Normalmente, por exemplo, tinha um dos meus pares, o Pedro também, eram 3 Pedros na área, tá? Coincidência. O Pedro foi para a área de marketing. Então, assim, as pessoas, se você tem um bom potencial, eles te pegam e te colocam em outro lugar. E a época, a decisão minha, se foi acertado ou não, não sei dizer, mas eu não me arrependo dessa decisão. Eu queria correr para cumprir os gaps que eu tinha quando eu olhava o CFO sentado lá. Que legal. Né? Então foi por isso que eu comecei meu processo de mudança. E para fechar esse ciclo, no fundo, eu entendi da nossa conversa pré-episódio, você juntou os dois mundos. Eu juntei os 2 mundos. Aí eu voltei a juntar tudo. Me fala disso. Que é, assim... Meu primeiro passo para fundo foi na Golf, né? Eu fiquei lá acho que 2 anos e pouco. Saí por causa da Covid e o nosso projeto eu vi que ia demorar e essa oportunidade subiu. Mas, basicamente, num fundo. O que acontece num fundo? Primeiro ponto num fundo. Você tem muita autonomia. Muita autonomia, tá? Independentemente do cargo. Porque, assim, no fundo também, né? Você tem times muito bons, né? Mas são times muito pequenos também. Só que você tem que fazer muita coisa, né? Você tem que originar o target, você tem que cuidar todo do diligência do cara, né? Você traz o cara para dentro, você faz com que ele se converta para normas contábeis que você quer que ele tenha, etc. E depois você foca em como crescer esse ativo para lá na frente você vender, né? E no fundo junta isso, né? Porque no fundo tem todo o lado de banker, colocando dessa forma, né? De trabalhar no valuation, discutir com o cara, negociar com o cara, chegar no preço que você quer. Aí olhando, né? Só que você também traz todos os elementos que são muito importantes no seu valuation, nas análises que você fez, você garantir que você não está comendo bola em nada, né? Você sabe que a receita que o cara diz que tem, de fato ele tem, porque você conhece contabilmente tudo que tem que ser feito, impostos, principalmente que crédito você pode tomar, que crédito você não vai tomar, o que você monetiza, o que você não monetiza, estrutura de capital, né? Dívida é boa, mas até que ponto? Né? Que tipo de relatórios eu preciso gerar para identificar os KPIs chaves que eu vou trabalhar para garantir com que o resultado da empresa seja atingido de acordo com o orçamento inicial que me fez comprar aquela empresa, que eu vejo potencial de crescimento. Então você ajuda o lado, né, de novo, corporativo de fato, junto com o lado transacional, né? E sempre, né, pensando em fundo, a questão de estrutura capital e estrutura societária é um cunho muito, muito importante. Então você acaba tendo que envolver muita gente, todo mundo o tempo todo, para entregar o resultado que você tem que entregar. Né? Então, assim, para mim, o fundo acaba sendo o melhor cenário. E volto, né? E fundo tem estruturas muito pequenas, né? Repetindo aqui, mas por isso que você acaba se envolvendo em tudo. Eu tenho reunião com advogado para falar de estrutura de capital. Eu tenho reunião com advogado para falar da nova lei fiscal. Eu tenho reunião com advogado para falar dos meus labor claims, que eu não concordo com a revisão dele, entendeu? Então, existe assim, você traz as duas pontas, né? Consolida tudo junto. Muito legal. Se eu fosse resumir, eu falaria, vamos ver se você concorda. No banco, especialmente nos grandes bancos, trabalhando nas grandes transações, a abordagem do banker é muito transacional. Afinal, ele tem que colocar aquela transação em pé, tem que executar aquela transação, precisa fechar, porque se não fechar, there's no payday. Exato. Na Ambev, você trouxe um pouquinho mais próximo da vida corporativa real, que você chama de mundo real, né? Exato. Então não é só transacional, agora eu preciso acomodar a empresa, a realidade da empresa, as vendas, os clientes. E
Aí depois você foi para a sua carreira de CFO, que é essencialmente corporativa, embora você deve ter trabalhado em transações, mas no fundo você junta os dois Exatamente. mundos com muita intensidade, o transacional e o corporativo. Perfeito. Sensacional. Não, perfeito a combinação. E, só rapidinho, e sem esquecer, né, todo o fator humano, né? Quando você compra uma empresa e tal, você tem as pessoas, como é que você vai tratar, como é que vai ficar. Então tem um lado, o elemento também humano, né? Que num banco você não lida com isso, né? Não. Quando você está numa empresa e mesmo num fundo, né? A gente acabou de fazer uma aquisição agora gigante, né? Do maior player brasileiro, e tem uma equipe gigante, né? E você não pode perder esse pessoal. Então, como é que você garante que assim, você garante que as pessoas não vão ficar assustadas, ninguém vai pedir demissão da noite pro dia, você não desmorona tudo que você comprou. E são operações muito complexas. Então, assim, tem o fator humano nessa parte da equação, que se você não souber manter, os impactos, os prejuízos são muito grandes, né? Até que você consegue garantir que ao longo do tempo você vai montando o time com alta performance. Aí volta, aí nesse quesito, né? O approach é igual, né? Nos três, chama assim, né? Nos três mundos aqui, né? Mas o fator humano é um negócio que eu não desprezo, é muito importante. Que legal. Muito importante. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Bank. A dica que eu dou é faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Bank. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima não. Pedro, nesse bloco eu gosto de falar sobre carreira. E você tem experiência em diversas carreiras e algumas delas já foram discutidas aqui no podcast. E o que não foi muito discutido é a carreira em fundo. Como é a carreira no fundo? O que é exigido do profissional? Se você tivesse que fazer propaganda para o nosso ouvinte, mandar o currículo para você, o que você diria para eles? E depois eu quero saber também o que tem de ruim. Perfeito. Tem mais um. E esse é meu pitch. Assim, eu tenho uma questão de eu não consigo vender o que eu não acredito. Boa. Né? Então, sempre quando eu estou falando com candidatos, né, e eu falo a real por duas questões. Porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande para com as pessoas. Se a pessoa toma a decisão de vir trabalhar comigo, eu não quero que ela se arrependa e tenha surpresas por eu não ter sido transparente e honesto. Né? Eu tenho uma responsabilidade pessoal, moral grande. Né? E o outro lado que eu não acredito, eu não consigo vender um negócio que eu não acredito. Né? Não vou vender um projeto que eu sei que é uma furada, eu não consigo. Meu body language não consigo. Então, assim, o principal ponto e que eu acho no fundo você se expõe a muita coisa, desde um negócio relativamente simples, não tem nada simples, mas mais fácil, até coisas muito complexas. E como as estruturas são muito pequenas e enxutas, não tem como você não contar com a ajuda de todo mundo. Né? Então, por exemplo, né, a controller que eu trouxe, eu trabalhei com ela em 2 outras empresas, né? Assim, metade do meu time eu trouxe de lugares que galera que gosta de trabalhar comigo, eu vendi bem a oportunidade e estão lá desde o início, né? Então ela era uma controller. Só que assim, o que ela expandiu, porque essa controller, no fundo, ela vai ter que me ajudar a discutir o M&A. Puta, que a Price indicou lá no due diligence é pertinente, não é? O que a gente tem que botar para dentro, o que não tem, o que dá pra gente, né, de acordo com a nossa política. Então, assim, tem um mundo M&A, que hoje em dia essa pessoa se envolve, que não se envolvia. Né? Tem a história, tá bom, que estrutura societária a gente vai colocar aqui para ter o melhor benefício da operação e pensando no exit, sei lá quando, se eu for vender, eu vou pagar menos imposto, por exemplo. Né? Vou otimizar essa estrutura. Então ela se envolve nesse lado também. Aí tem um ponto, tá bom, vamos falar de alavancagem, né? de discussão com o banco. Pô, você emite um CRI aqui, você faz essa estrutura, né, sindicalizada lá fora. Só que tem toda uma parte financeira desses contratos que ela tem que olhar. A definição aqui de EBITDA está certo, como a gente faz? Que ajustes são permitidos e que não são? Como é que a contabilidade reflete isso? Eu tenho um número fácil de pegar e provar para o cara que eu posso ajustar porque está aqui na contabilidade. Então, assim, se envolve no mundo tesouraria, botando dessa forma, que não se envolveria. Né? Isso, como tem tanto assunto e são tantas empresas, tantos projetos, não é só ela que se envolve, é o time dela que se envolve. Né? Então, o que eu acho muito legal, você acaba se expondo muito a
várias frentes que, na maior parte dos lugares, você estaria segmentado aquela caixinha, Uhum. com menos capilaridade. Aqui tem muita capilaridade, muita coisa acontecendo, né? E a gente acaba, por estar na holding também, entrando no dia a dia do cara. Você conhece problemas do dia a dia, coisas boas do dia a dia, né? Você tem a visão de cima. E aí o ponto também super importante é como você converte isso tudo para uma linguagem estratégica, para uma linguagem sênior, para apresentar isso para o conselho. A gente tem reunião de conselho todo mês. Então esse lado também de como você se lapida, como você é polido para mostrar um material, porra, executivo, muito bom, onde ele também tem que conseguir passar a mensagem sem precisar da sua cabeça lá estar acompanhando a apresentação, né? Então você acaba sendo exposto a muita coisa, né? Que eu acho isso olhando, né, depois de alguns anos de carreira, eu acho que abre mais portas, né? De novo, essa controle, mesmo assim, ela está discutindo com a gente, pô, se o planejamento está botando um forecast assim, então eu vou usar esse número, como é que ele impacta a contabilidade para saber se meu cálculo de covenant lá na frente vai estar dentro ou não. Isso vale tesouraria, a mesma coisa, né? O meu tesoureiro lá hoje em dia se envolve junto com a contabilidade, né? Junto com o FP&A. Então, assim, o time, tanto é que senta eu, os meus 3 diretos em volta de mim, um na frente e os 2 do lado, né? Porque a gente está sempre junto ali. Aí isso permeia para a equipe de baixo. Então, eu acho que essa história, esse ponto de você se expor a muita coisa, coisas importantes que fazem a diferença, né? Estava até outro dia com um rapaz lá da tesouraria, né? Que é o segundo nível. Falei, Rodrigo, o que você está fazendo aqui é o que o senior partner do fundo mais quer. Então, a coisa mais importante é isso aqui, né? Então, eu acho que e uma exposição, todo mundo mesmo sendo uma júnior tem exposição com todo mundo em cima, né? Então, acho que isso faz total diferença. E depois, naturalmente, é uma questão particular do nosso projeto, que é uma tese muito interessante, mas pensando em fundo de uma forma geral, eu acho que o fundo acaba te expondo a muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Vem da natureza de trabalhar em fundo, porque você tem que aprender a vender tese, você tem que aprender a Exato. fechar captação, você tem que aprender a fazer um investimento que pode ser, que inclui M&A, em todos os lugares tem isso. Depois você tem que fazer a integração da operação, melhorar a governança. É o que a gente falou no começo do episódio, né? Você traz o melhor do transacional e o melhor Exato. do corporativo. Exato. E tem um ponto importante também, como você está no meio, você fica sendo massacrado, né? Pelos investidores acionistas em cima, e você tem o pessoal das operações de baixo, né? Porque no fundo sempre tem aquela história, né? Pô, vocês pedem um monte de coisa, mas vocês não estão no dia a dia da operação. E é verdade. Só que aquela história de você explicar o porquê, assim, você tem que estar próximo do pessoal que está embaixo, para o pessoal que está embaixo não só sempre ter o canal aberto com você, não tem surpresa, não tem nada. Ao mesmo tempo, ele tem que entender se você está pedindo alguma coisa porque realmente é necessário, e você também tem que estar ali para ajudá-lo. Então, assim, conquistar o coração desse cara. Né? E ao mesmo tempo, em cima, né, muitas vezes eu filtro muita coisa e dizer, cara, a galera vai morrer. Isso aqui agora não é o momento, dá para esperar 2 meses. Né? Como a gente também consegue equilibrar um pouco essa balança sem perder credibilidade em cima e fazendo a ponte da melhor forma. Então, aí volta a exposição, mas uma exposição de uma forma responsável e que você tenha confiança de todo mundo. Tá? No final você está numa posição super adequada, né? Super agradável, que o pessoal de cima está frustrado com você e o pessoal de baixo está frustrado com você. Você levando porrada de tudo quanto é lado, mas aí a arte está em equilibrar essas expectativas. Exato. Mas isso. E eu acho que ao longo da minha carreira, assim, tudo que eu vivi, passei, me habilitou para estar nesse momento aqui agora. Eu acho que se eu tivesse pulado algum degrau, eu ia sofrer mais, ou ia apanhar mais, né? E cada lugar na minha carreira, eu fui lapidando um skill. Primeiro, mais na parte de planning, FP&A, estratégico e tal. Depois, contábil, organização, SOX, etc. E depois, funding. Isso lá a gente executa tudo, todo dia. Cara, muito legal. Eu convido você a ouvir o episódio com o Valdo Pérez. O Valdo ele foi Head M&A do Deutsche Bank, na minha segunda passagem com o Deutsche Bank. E hoje ele é CFO da antiga CCR. E a conversa com ele foi muito parecida com a conversa que você está trazendo, que é o novo papel do CFO moderno. O CFO moderno
ele é tesoureiro, ele é controller, ele é um financial planner, ele executa M&A, mas ele também participa da estratégia. Ele também está no conselho das empresas. Ele também está discutindo, às vezes, até com clientes. Então, me dá a sua perspectiva do seu papel como CFO do seu fundo, dessa empresa que você construiu. É a mesma coisa, é igualzinho. Eu acredito nisso, né? E para mim, e tem um elemento também, eu sempre volto no elemento humano, porque, de novo, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande para quem está comigo, né? Então eu fico sempre de olho nas pessoas, pô, você está bem, não está? Muitas vezes eu que reforço os times antes da pessoa pedir. Eu vejo que assim, eu não quero que você abra a janela e pule daqui. Né? Não é uma coisa boa. Exato. Então, assim, tá muito próximo para ter a leitura, é fundamental para você conseguir tirar o máximo da galera. Uhum. E é muito parecido com pessoas que a gente trabalhou junto no Dodge, aquela história. Eu nunca falo para ninguém, faça um negócio, eu vou para casa. Mesmo até hoje, eu canso de virar à noite trabalhando com a galera. Né? A gente tá junto ali e estamos junto, né? Então, esse lado time, ter as engrenagens certas, rodando da forma certa, no compasso certo, encaixadas, é fundamental. E para isso tem esse lado de como você gerencia isso. E sempre mostrando, né? Tá bom, tá tendo isso aqui, mas, puta, o upside vale a pena. Né? Vai ter mais coisa e tal. O que ele comentou para você é exatamente o que a gente vive. Né? E eu sempre fui, uma característica minha, acho que para você, como se for hoje em dia, né? Uma decisão sua, ele não é só uma decisão de número. Né? Porque para conhecer, assim, ele tem um lado estratégico. Para ter o número, você tem que conhecer todas as alavancas, e para conhecer as alavancas, você tem que conhecer o negócio. Então, assim, eu vou visitar armazém. Né? Como é que funciona? Não funciona. Estou sempre em conversa, né, com meus pares para entender o que está acontecendo. E a gente tem esse hábito bom no nosso fundo, por exemplo. Né? A gente está nessa decisão, como eu te comentei, de, pô, o que a gente faz agora com o capital? Se segura um pouquinho ou continuamos no mesmo pace? Tá bom, se for segurar um pouquinho, a gente tem uma lista de projetos que eu te falei. Né? Como é que a gente prioriza isso? É uma discussão que tem entre a gente. A gente primeiro faz no nível corporativo, depois a gente chama esses 4 MDs para debater. Né? Como é que a gente faz? Como é que a gente deixa de fazer? Né? Muitas vezes eu tenho reunião com o cliente junto para ajudar a mostrar do porquê a gente está pedindo aquele aumento de preço, por exemplo. Né? Porque fala assim, puta, só a inflação. Não, só que no meu negócio não é só a inflação. Eu tenho uma inflação de energia, que ela é mais alta. Tem uma inflação de labor, que normalmente tem um spreadzinho de ganho. Então, assim, como é que a gente compõe e prova isso? Por isso que eu tenho essa área agora embaixo de mim. Né? Isso é muito legal, porque eu dou muita aula, como você sabe, e eu estou explicando para o pessoal, tem uma coisa chamada CAPM, tem uma coisa chamada WACC, e aí tem o custo da dívida. As pessoas acham que o custo da dívida é um número, né? Não. Que está lá na empresa. Não, brother, o custo da dívida vem da composição de todas as fontes de financiamento através de dívida. E o que você está me falando é que inflação não é o IPCA. Não. Tem um monte de componentes da inflação. Exato. E você está olhando para a inflação do seu negócio. E o que eu gostaria no futuro, meu sonho de consumo, assim, o time um dia vai chegar lá, porque a gente também está nesse processo, né, de... Fica a dica, time. Você está ouvindo aqui seu chefe falar, fica a dica. Exato. Aonde eles vão chegar? Eu queria poder negociar com o cliente repasse de preço por armazém. Porque mão de obra é diferente, né? Você tem fatores diferentes, preço de energia é diferente. Eu não posso pegar um contrato de um grande produtor de proteína, que eu tenho um contrato nacional, e usar uma alíquota. Porque senão em alguns armazéns eu vou ter um bom ganho, um bom resultado, e outros posso estar perdendo. Então, assim, no futuro, esse time, a gente está mapeando tudo, né? Desde mão de obra, quanto precisa, qual é o trabalho do cara. Isso tudo, naturalmente, a gente está construindo sistemas para poder provar e a gente fazer a alocação correta para sentar e discutir com o cara. Que legal. Né? E essa história de CFO, voltando a um ponto, isso sempre foi uma prática minha desde o início, né? Como eu sempre tive jurídico comigo, fiscal comigo, né? Por exemplo, o jurídico é né? A gente tem a transportadora. A transportadora é caminhão, né? Ação trabalhista e tal. Então, assim, eu peço para o jurídico, né? Mesmo o jurídico não estando na minha caixinha, o jurídico está num par meu, que ele é M&A / o Legal Counsel. Eu falo, tá bom, eu quero ver todas as ações que a gente tem por país. Claro que as mais... Brasil é o principal carro-chefe, outros lugares a gente tem muito menos questões fiscais e trabalhistas, por exemplo. Mas Brasil, todo mundo conhece aqui, fica mais próximo a entender o que eu estou falando. Então eu quero entender, porque para mim,
não é só entender se a provisão está bem feita, se a avaliação, se é possível provável remoto, quanto tem que provisionar e tal, mas o que está causando isso, né? Uhum. Então está causando por quê? Então eu tenho que mudar o meu processo para parar de sangrar, né? Uhum. Claro, porque para mim é higiênico, né? Você ter uma provisão correta, isso tem que ter, isso é inquestionável, mas puta, como é que você faz a diferença? Para mim a diferença não faz nessa caixinha de ter a provisão certa. Já passou, né? Já passou, já foi. Cara, onde é que a gente está sangrando? Por que a gente está sangrando? O que tem que fazer? Né? Eu lembro, trabalhei muito em varejo, no varejo isso faz muita diferença. Abordagem em loja de vendedor, assim, uma série de coisas. E aqui eu aplico isso. Né? Pô, porque o caminhão está pedindo hora extra, como é que ele está controlando isso? A gente está obrigando ele a fazer a parada de descanso obrigatória? O vale combustível é suficiente? Enfim, tem uma série de coisas que a gente é obrigado. Né? Aí volta ao ponto de conhecer bem o negócio onde você está inserido, para saber onde tem que olhar e fazer as perguntas corretas. Então, assim, para mim o CFO hoje é isso. E, naturalmente, tem uma equipe, putz, à prova de bala. Né? Porque aí você consegue delegar muito, essa galera tem espaço para agregar. E, para mim, nada é forever. Você pode desconstruir, refazer tudo o tempo todo. Entendi. Se fizer sentido, entendeu? Esse é o CFO moderno. Porque eu vejo alguns clientes meus, o CFO é um tirador de pedidos. Não pode. A operação está lá rasgando, está fazendo, e de repente vem a conta dele do que o pessoal comprou de matéria-prima, ou o comercial aproveitou um desconto e colocou mais estoque do que precisava. E aí acaba o caixa e o CFO tem que se virar para pegar uma linha nova de crédito, para fazer um financiamento, para antecipar recebível. E aí o CFO está sempre reativo, está sempre correndo atrás do que a empresa fez. Mas eu acredito no método de vocês, o método do Valdo, do CFO, está envolvido na estratégia, na tomada de decisão, da execução, com base no planejamento financeiro. Exato. Então, o planejamento financeiro, ele é causa, não é consequência. Exatamente isso. Outro exemplo que a gente começou, isso já tem um aninho, está indo super bem. Eu comecei a mapear a carteira de recebíveis, né? Basicamente, a gente já cortou, tem ainda um espacinho para cortar, mas já melhorou drasticamente, né? Então, trazendo o dinheiro meu que está parado, porque assim, o cliente fica pedalando, né? Se você não fica atrás dele, natureza global de cliente seu é não pagar. E aí eu com o comercial falei assim, comercial, vamos começar a penalizar esse cara que não paga? Né? Claro que eu não vou ser 100%, né, severo, aí tem um bom senso, né? Mas basicamente, que iniciativas a gente pode trazer pensando em negócio para gerar valor? Basicamente é isso. Maravilhoso. A gente tem duas mensagens principais. Fundo é um lugar incrível para trabalhar, incrível para começar a carreira. Molecada que está pensando em entrar no mercado de trabalho, né? Investment Banking não é o biscoito mais gostoso do pacote, tem outros biscoitos ali no pacote que podem ser legais. E por que trabalhar em fundo? Eu anotei aqui. Altíssima exposição, muito colaborativo, porque são poucas pessoas, você precisa unir para entregar. Você tem o dia a dia da holding, que, vamos colocar assim, é mais transacional, mas você tem o dia a dia da operação, que é operação, economia real, e você tem todo esse aspecto de tradução para o conselho de administração, tradução para os investidores, que te faz ter uma visão essencialmente estratégica e a linguagem estratégica. Exatamente. Excelente. Isso tudo vai traduzir no que a gente chamou aqui do CFO moderno. Né? Resumo perfeito. Sensacional, Pedro. Gostei muito desse bloco. Espero que você tenha gostado. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa. Pedro, conta para o pessoal uma transação que foi marcante para você. Ela não precisa ser a maior, não precisa ser a menor, mas uma transação que você vê com carinho. Bom, quando a gente abriu o fundo em julho de 21, oficialmente, eu entrei um mesinho antes e tal. E essa época eu fui a primeira pessoa financeira do fundo. Então não tinha equipe, não tinha nada, né? E nesse primeiro ano, isso de julho a dezembro, nós fechamos 5 transações. Né? Então, né, eu me envolvi em tudo, né? E teve uma especificamente, uma empresa, um armazém aqui no Brasil, que foi um processo que os fundadores do fundo,
eles tiveram uma versão dessa nossa tese anterior, que era mundial. Aqui na América Latina, eles não fizeram muitas transações, fizeram mais Asia-Pacific, naquele ponto, e venderam e começaram essa tese, né, depois. E eles conheciam muito bem esse vendedor, esse target que a gente queria comprar, né? Só que tinha aqui um grau de desgaste passado muito grande. Essa foi a segunda transação que você fez. Foi a segunda transação, aqui, no fundo. Tá bom, então vamos chamar ele de alvo B. Alvo B. Tá bom. Tá. Foi o alvo B, uma segunda transação aqui, que quando a gente realmente conseguiu montar um fundo super capitalizado para conversar com eles, tinha um primeiro ponto difícil aqui que era desgaste de negociações anteriores num fundo prévio que eles tinham tido. Isso eu vejo bastante. Né? Então, eu lembro que nas primeiras conversas era assim, o preço para mim é tal, senão nem me procura e levantava e ia embora, entendeu? Porque as pessoas ficam fadigadas, né? M&A é misery and agony. Perfeito, eu nunca tinha ouvido isso. Você começa com expectativas, aí você vai na mesa, e aí as pessoas vão se frustrando. E uma coisa que eu percebi, Pedro, é que existe uma assimetria de informações de comprador e vendedor. O vendedor sabe tudo do negócio dele, mas o comprador está tentando descobrir. Então tem muita coisa que o vendedor interpreta erradamente como um abuso, como uma ousadia, às vezes leva para o pessoal, mas no fundo é só ignorância de um cara Exato. que está muito distante da sua realidade. Exato. Eu vi isso várias vezes na minha vida, inclusive ajudando meu irmão a vender a exame. Mexendo, o cara falou isso, que não pode, isso aqui. Eu falei, calma. Ele não tem o ponto de vista que você tem, ele não tem a informação Exato. que você tem. Ele tem que te fazer essa pergunta. Eu sei que ofende, Exato. mas responde. Exato. Ele só está fechando o gap de conhecimento. Então é muito comum. Exato. A transação não deu certo uma vez, às vezes a transação faz muito sentido, ela é óbvia. E aí você tenta de novo, ela deu errado. No ano passado eu fechei uma transação para a Brasilata que foi a terceira tentativa em 30 anos. Nossa, isso é uma vida. Uma vida. O fundador tentou lá atrás, 20, 30 anos atrás, não conseguiu. A gente tentou de novo 7 anos atrás e no ano passado eu tentei e fechei. Não foi mérito meu, tá? Acho que se você tivesse lá agora, você ia ter fechado. Se você, Pedrão, com toda a sua experiência, estivesse lá 7 anos atrás, você também tinha fechado. É um momento, é circunstância. Isso impacta, né? Tem fatores intangíveis ali que fazem muita diferença, né? Então estava desgastado, esse é o ponto. Estava desgastado, e tem um parêntesezinho, que o dono, né? Ele tinha outros negócios, né? E no passado, ele tinha feito, num passado não muito distante, tinha feito uma venda que ele dançou, assim, né? Foi uma venda muito ruim para ele, né? Então ele estava muito ruim. Então, assim, a primeira coisa machucado. Não quero de jeito nenhum, etc, etc. E tinha o desgaste do passado. O lado bom, ele não estava sendo assessorado, era o time interno dele. Ele dizia, quero tal número, se vira. Né? E o time interno dele vinha discutir com a gente, assim, muito bem organizados em informações, fazia tudo bonitinho, né? Mas eram pessoas que não tinham essa experiência de M&A. Né? E justamente era isso, a gente entrou com tem uma boutiquezinha que nos acessório, para nos ajudar nesse processo. Então foi desde um desgaste, já tinha um contexto complicado, desde vocês estão pedindo muita informação, eu tenho que gerar mais coisas que eu já tenho que gerar, e eu tenho um dia a dia para tocar, e ele, como dono dessa empresa, assim, todo dia, como é que tá o caixa? Assim, ele tem uma ação grande, né, em cima dele, ele falou, cara, preciso responder tudo para ele, vocês estão pedindo um caminhão de coisas, então assim, gerou também um desgaste natural do dia a dia, que a gente tinha que fazer um equilíbrio, né, ter a sensibilidade. Então várias vezes eu fui para o sul, né, para conversar com ele, pô, tá bom, se não tem isso, dá para ter isso, ou então você precisa de mais tempo para gerar isso, né. Então foi um processo longo, né, mas as coisas foram se acalmando no final, até que, próximo do final da transação, ele ligou para um outro parceiro do fundo, que era esse que ele conhecia do passado, dizer, lembra do valor tal? Então, 20% a mais no meu bolso, senão eu não quero.
Aí Mas eu como assim ele aumentou o preço? Mas como assim? E não tinha, né, elementos. E a gente falou, tá bom, mas será que... Aí a gente acabou ficando próximo do time, teve um stick puxa que a gente conseguiu fazer porque adequava o dele, a gente conseguia justificar o número, né, para levar para frente. Então eu lembro que esse deal foi... E foi um deal que aí foi uma pressão minha também particular, porque foi o primeiro deal nosso que a gente comprou. Primeiro não, a gente comprou ele totalmente desalavancado. Ele tinha umas dívidazinhas pequenas, né, que a gente pagou no D0, mas não deu tempo. O que a gente normalmente faz? Eu abro uma holding company, alavanco essa holding, trago o equity e compro a empresa. Não deu tempo, porque o prazo era muito curto, né, para fechar essa transação. Como eu falei, a gente abriu o fundo em julho, oficialmente. Essa transação foi fechada em início de novembro. Ah, Muito curto. uau. Não deu tempo de fazer tudo que a gente normalmente faz nas outras, né? E o conselho, pô, não vai botar a alavancagem, cadê a dívida, cadê a dívida? Cara, não dá. O que a gente vai combinar? Aí eu fiz outro business plan, eu falei, com essa empresa, né? A gente vai alavancar essa empresa depois, porque eu tenho engatilhado o armazém A, B e C que eu vou comprar depois. Então eu alavanco essa, compro as outras, e no combinado eu vou atingir esse objetivo. Aí o conselho, tá bom, tá aprovado. Então assim, eu tinha uma venda interna difícil. Então você fez uma engenhariazinha financeira ali. Foi. Ao mesmo tempo, como é que eu justificar esse aumento de preço do cara? Né? Então a gente fechou essa conta. E a gota d'água nessa operação, depois que a gente vendeu, somos super amigos, de vez em quando a gente vai lá visitar os caras. Eles ficaram trabalhando como nosso shared service por um tempo, agora a gente está meio migrando. Então assim, o outcome final foi muito bom, mas esse meio do caminho foi muito complicado. No dia de fechar, estou em Curitiba para fechar. Esse outro ponto que, né, de novo, por causa da correria, agora a gente toma todas as precauções, mas a gente mandou o dinheiro e atrasou um pouquinho. O dinheiro ficou aqui e deu uma de valorização de 5%. Só que quando eu vejo 5% no câmbio que eu recebi no valor da operação, eu cheguei no dia de fechar, eu chamei o CFO deles e falei, fulano, eu não tenho todo o dinheiro agora. E tinha que fechar naquele dia. Eu falei assim, eu não tenho todo. Aí o cara quase explodiu, mas como assim? Eu falei, cara, não tenho. Pô, então você que vai avisar o dono que você não tem todo o dinheiro. Eu falei, claro, eu vou lá sentar com ele e vamos lá dizer se eu posso pago e uma semana depois eu trago a diferença. Não era muita coisa. O cara ficou... Isso porque durante a tarde inteira a gente estava nessa questão de traz o dinheiro, faz o repasse, né? Fecha o câmbio do lugar A para o lugar B. E ele com o carro em volta do escritório de advocacia circulando. Né? Aí na hora que ele sobe, já estava super ansioso, eu falo, fulano, não tenho todo o dinheiro. Nossa, você imagina a confusão na sala. Né? Aí eu falei, tá bom, me dá 2 minutos aqui, ele tá bom. Né? Porque ao longo desse processo a gente acabou ganhando credibilidade também. O cara confiava na gente, sabia que a gente não era um fundo predador que só quer, né? Aí, essa transportadora que a gente tinha comprado antes, que ia ser o veículo de aquisição, eu falei, cara, como é que tá a sua carteira aí? Você tem recebível e tal? Eu fiz uma transação lá no dia com o banco, gerei o dinheiro e fechei o caixa e paguei. Nossa. Né? Mas foi assim um estresse e vários elementos aqui, né, que a gente aprendeu depois e levou para frente. Essa história, puta, desde o dinheiro, cara, dependendo do meu compromisso, eu redio ou já trago, já ponho na moeda local na hora, para evitar qualquer coisa, né? Se é em dólar, fica em dólar. Se é em moeda local, a gente faz isso. Aí, proibir essas conversas paralelas com outros sócios do fundo, que o cara quer mudar o valor assim, a gente que é o canal de conversa, né? Para evitar isso, né? Teve outro também engraçado, mas enfim. E essa história de, ao longo do processo, ganhar confiança, né, de quem está do outro lado, mostrando que você não, né, não tá ali não, simplesmente um tubarão que quer ferrar a vida do cara e tal, né? Isso ajuda muito em várias situações. Quando a gente comprou a transportadora, né, isso já era, né, lessons learned, não só de carreira e tal, porque assim, negociar com quem você confia, ou pelo menos você acha que o cara é transparente, facilita muito, né? Na hora da transportadora também, a história, tá bom, vamos fazer um holdback. O que a maior parte, né, das empresas pede? Tá bom, põe numa escrow. Vários dos nossos casos, eu não tenho escrow. O cara acredita na gente e a gente retém o dinheiro, a gente paga sempre, né, naturalmente, mas então isso ajuda muito o fluxo de caixa, porque no fundo também você tem que otimizar, né, e segurar todos os pratinhos. Né? Então eu lembro que essa aquisição foi uma, e logo de cara, né, logo na nossa entrada, super emblemática, porque muita coisa mudou em pouco tempo e a gente conseguiu reverter e gerar o closing, porque ele falou, se não fechar até o final do ano, não vendo mais minha empresa. Ele não precisava dessa venda. Não precisava. Né?
E para a gente fazia toda a diferença. Uhum. Entrando no Brasil, um país super importante, chave para a gente. Ter essa empresa para a gente contava muito para conseguir mover, entendeu? Então eu lembro que foi uma chave. Que legal, cara. Muito bom esse deal. Parabéns, Pedroso. Uma história incrível. Você quer falar de mais uma tentação? Eu tenho... Porque assim, muitas delas são normais, entra nesse dia a dia, entra num ritmo, né, de você botar para dentro e comprar, que você acaba num... Sempre tem aquelas disputas de, puta, target de capital de giro e tal, mas isso... Target EBITDA, mas como a gente vem tão amparado com todo o embasamento, né, dos nossos assessores, puta, a Price assessora a América Latina inteira, advogados, os melhores advogados, a gente investe muito dinheiro em deal. Então, na hora que eu chego pro cara, eu falo, cara, meu amigo tá aqui, não tem muito como ele falar. No máximo, às vezes ele, pô, mas esse aqui não dá pra... A gente falou, tá bom, vai, esse aqui eu dou, né? Tem um bem bolado, tem um equilíbrio de forças aí, mas eu acho que... Essa é a diferença do serial buyer, né? O serial buyer, ele já fez tanta transação que ele já tem um modelo de processo que funciona para ele. Então, quando eu lidei com os serial buyers, eles já chegam, olha, é assim que eu vou calcular EBITDA, tá? É assim que eu vou calcular capital de giro. É assim que eu vou fazer ajuste de preço. Então, já vem as cláusulas do contrato. Já está tudo pronto. Então, é muito mais fácil você fazer o gerenciamento da expectativa do meu cliente. Porque é assim que eles vão ver, vamos trabalhar com isso. É assim Exatamente. que eles vão fazer. Se eu aplicar esse ajuste, esse é o impacto. E aí, certo ou errado, tanto faz. É aquilo que vai valer. E a gente, assim, né, nós somos um fundo, mas temos cabeça de operador. Aí falta uma história do investimento e tal. Agora, às vezes, num contexto, eu posso pagar um half a turn more no múltiplo de aquisição, porque para mim faz sentido aquilo. E no longo prazo, pô, aquilo se paga para mim. Eu não estou nervoso agora, né, de dizer que, né, eu não preciso. Eu reporto isso, mas eu não preciso. Eu não sou cobrado por isso, né? Então, aí nessas negociações sempre sendo muito transparente, muito claro no jogo, né, sempre. Às vezes a gente cede, né? Fala, puta, é importante pra gente, puta, beleza, pagar um pouco a mais pro cara e tal. Faz sentido, né? Então, tem o lado de, vamos chamar assim, da receita do bolo, né? Por uma questão, a gente faz isso bastante. Mas, por outro lado, a gente consegue muitas vezes equilibrar pontos que... Você fala assim, pra você faz tanta diferença assim? Eu falo, não. Pro cara faz total. Então, tipo, pô, vamos, né? E depois o que acontece? Muitos desses ex-vendedores fazem ponte pra gente com outras oportunidades nos países. É lógico. Então, assim, esse fator subliminar aí que fica no entre linhas faz muita diferença. Muito. Pô, eu já trabalhei em umas empresas que no M&A eu ia comprar alguém muito pequenininho, mas muito pequenininho, né? Que no final tinha um acerto de contas de pallet e chapatex. Cara, não era nada. Eu sei que se eu fosse seguir a ferro e fogo, né? Ele ia ter que me pagar, mas para ele faria toda a diferença, para mim zero. Mas internamente, não. É assim, tem que ser assim, e não quero nem saber, faz assim, ferra o cara. Eu tinha que obedecer, né, o contexto, mas na prática, eu acho que hoje ter assim, essa sensibilidade e essa flexibilidade, para a gente já rendeu muitos frutos muito positivos. Muito positivos. Num país, o cara ligou para a gente e falou assim, olha, vai ter uma mudança fiscal nisso, dá uma olhada, porque eu acho que vocês podem tirar um troco daí. E foi. Eu comecei a economizar $200 mil de conta de energia. Acho que essa é a diferença de ter cabelo branco, né? Porque a molecada, e aí ela tá fazendo o negócio direitinho, ela aprende a fazer as coisas com rigor e ela começa a ter orgulho desse rigor. Assim tem que ser feito. E aí ele não percebe o valor intangível de você fazer essas acomodações. Então, de repente, ele está incentivado, porque é isso que ele aprendeu, e ele também não tem muito como fazer diferente, né? Não é uma... Exato. Mas quando você já tem cabelo branco, já tem experiência, já tem relacionamento, você fala, brother, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão disso daqui, que para ele vai ser muito bom, e tá tudo certo. E lá na frente se paga. Não é uma conta exata. Exato. Né? Exato. Agora, por outro lado, também teve um episódio, está tendo agora, né? Eu tenho reunião hoje à tarde com esse cara.
é um ajuste de preço pós-venda, né? Na verdade, é um assessor dele, né? Que durante o processo ele sempre usava, por mais que ele dissesse, eu tenho todo o poder para tomar decisão, mas quando era conveniente para ele dizer, preciso checar com o meu investidor, né? Então ele usava isso de uma forma que falou, tá bom, vai, deixa, está fazendo o papel dele, mas a gente sabe que, né? E eu fiz um pedido para ele antes do closing, falei assim, fulano, vamos considerar como cutoff de data de ajuste de preço, fechamento do mês. Esse deal ia fechar no meio do mês, então vamos usar, que não vai mudar muita coisa. O nosso negócio ele é muito previsível, não tem negócio varejo, né? Que se dá desconto, explode. Não. Cara, é o reloginho que o cara paga todo mês o espaço que ele ocupa, né? E tá garantido, ele tem que pagar. Beleza. Aí ele falou, deixa eu ver com os meus e volto com vocês. Ele falou, a princípio eu não vejo problema, mas deixa eu ver. Ele não bateu o martelo. Só que ele foi um cara muito chato ao longo do processo, tá? Chegaram um cálculo de preço, ele deve ter feito os 2 cálculos, né? Usando o número de fechamento, usando o meio do mês, ele falou assim, só que ele não deu resposta e o SPA não consta isso, que a gente tem que usar o mês. Ele falou assim, e a gente mandou os cálculos de acordo com o SPA. Inclusive porque eu vou ser auditado por causa disso. Eu não tenho como desviar do SPA em tese, né? Tá bom. Falou assim, mas lembra aquele ponto? Então, o SPA não registrou e o cálculo tá diferente. Eu falei, fulano, não, você não voltou com a resposta oficial, por isso que o SPA foi da forma que foi, e eu não vou voltar atrás. Poxa, mas a imagem... Vamos lá. Você lembra? Eu tenho o meu assessor estava comigo no call e eu tinha ligado para ele antes para confirmar, porque foi faz uns 2 meses, então falei assim, fulano, não, é isso aí. Eles não aprovaram o nosso pedido. Então eu falei, cara, mas aí eu falei, cara, desculpa, não vou. Ao longo da... Aí ele espumou, né? Eu falei assim, ao longo da negociação, quando você precisava usar o nome dos seus investidores, né? Para ou forçar uma decisão ou para não tomar uma decisão, a gente assumiu. E no dia você fez a mesma coisa. Então eu não vou flexibilizar agora. Então de vez em quando também tem que ter, né? Por quê? Aí volta no ponto. Ao longo do processo foi um cara que, né? Um cara nebuloso. Né? Eu chamo de bagre ensaboado. Total. Aí também, de vez em quando, fala, não, bonitão. É o cálculo. É o cálculo. Então, aí de novo, mas isso, a vida e a vivência ajuda muito, né, nesses contextos, né? Você tem que colocar o pé na porta, né? Exatamente. Ele falou, cara, bonitão, não. Aí na hora que eu falei que o passado, do jeito que ele tinha sido durante a negociação, o cara ficou espumado. Mas eu falei, cara, não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Aí para garantir, eu ligo para o cara de M&A, né, o nosso interno, eu falo assim, olha, fiz isso, se ele te ligar reclamando, não cede, porque não vai. Então, a gente trabalha muito junto nos bastidores também. Às vezes liga, Pedro, eu posso ceder em tal coisa? Eu tô aqui com o dono e tal. Eu falei, claro, pode, não tem problema. Então a gente funciona bem, mas assim, a maior parte das nossas relações são bem tranquilas, tá? Mas eu acho que esse episódio, logo do início de, como é que você redia o dinheiro para pagar e não ter problema? Como é que você tá perto do dono para garantir que do dia para noite o cara quer 20% a mais no bolso dele? E como é que, sendo que você já teve a aprovação do conselho para ir com um número diferente, né? Nossa. E você chega na hora, você não tem dinheiro pro cara, né? Então, eu acho que essa é uma transação que depois teve um lessons learned importante que a gente levou para frente para todas as outras. Né? Legal. Misericórdia. Total. Total. Tá gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira, esse site pode fazer bastante diferença na sua jornada no mercado financeiro. Pedro, o último bloco, que é uma pena, porque a conversa está muito legal. Você vai Tô gostando também. Obrigado. Aqui, vai ser muito legal e a gente precisa fazer o papo com todo mundo do Antivem. Seria legal todo mundo junto, hein? Numa mesa só. Aí o pessoal já falou que quer me entrevistar. Obviamente eles não querem me entrevistar, eles querem me sacanear, né? Mas tem que ser. Pedro, eu queria saber algo surpreendente sobre você que não está no LinkedIn. Eu acho que no fundo eu sigo essa carreira porque, né, lá atrás, né, quando a gente era criado, tinha aquela história de, um bom trabalho, tem que, né, trabalhar, juntar dinheiro, comprar casa, né? Tinha meio que um modelinho que todo mundo seguia, né?
a gente era menos exposto, pelo menos eu, né, até porque meus pais vieram de, né, uma camada muito baixa, meio que vieram se fazendo, sempre mostraram a necessidade de dar os passos corretos para não passar pelas dificuldades que eles passaram para chegar onde eles chegaram. Né? Então, eu acho que, no meu caso particular, nesse contexto, aquela história de arriscar menos vale mais, porque te garante a segurança. E eu, sinceramente, eu gostaria de ter sido um empreendedor, mas eu tinha esse estigma, esse peso muito grande, né, de me livrar dessas correntes para realmente fazer coisas que eu acreditava e deveria ter feito. Entendi. Né? Então você foi um empreendedor reprimido. Total. Total. Tanto é que ao longo da minha vida eu fiz diversas empreitadas paralelas, né? Porque para mim, assim, eu acho que teria até dado resultado talvez até melhor, talvez até mais significativo para mim como pessoa do que eu fiz, mas aí seguindo esse... É difícil, né? Quando você, desde o zero, né? Tem aquela programação, né? E dá um Ctrl-Alt-Del, ou dá um boot na máquina, formatar a máquina, né? E ao longo do tempo, aí as coisas ficam mais difíceis, que toda vez eu olho o tamanho do boleto, que ele só aumenta, aí fica mais difícil ainda você arriscar. O tamanho do boleto é o custo de vida. Ah, tá bom, verdade, o custo de vida, né? E isso é um negócio que não está em lugar nenhum, mas, putz, eu acho que eu teria feito diferente. Mas... Não me arrependo, tá? Eu sei, mas você está falando como se a vida tivesse acabado, pô. Você ainda tem metade da vida para frente. Tanto é que são meus planos, entendeu? Eu espero, enfim, em algum momento esse fundo vai chegar no final. Eu acho que tem muita oportunidade para quem está dentro, né? Mas eu, por opção, eu acho que inclusive para mim, de continuar, né? Mas realmente, eu acho que a gente tem... Né? Antigamente, quando a gente era mais novo, eu olhava alguém de 50 e falava, nossa, tá velho. Hoje não. Acabado. Não, eu quero trabalhar até 80, entendeu? Eu quero trabalhar até 100. Então, eu quero viver até 120. Eu quero viver até 120. Então, começa aqui. Vamos lá. A gente vai estar junto, numa mesma, né? E todo mundo que eu conheço fala, você tá louco? Eu falei, não, 120 é meu target. Sempre tive isso desde criança, engraçado. Não sei de onde veio. Não, pra mim é mais recente. Mas... Não, pra mim sempre foi. E eu acho que tem muita coisa para fazer e principalmente como é que a gente pode ajudar. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma empresa, né, de lifestyle automotivo. Né? Esse cara é um empreendedor nato na definição da palavra. Esse era um cara legal onde eu preciso entrevistar, cara. Qual é o nome dele? Eli Bear. Eli Bear. Já está convidado. Agora é só como marcar a data. A história da vida desse cara... E como é que eu conheço o Eli? Né? Eu sempre gostei de correr na assessoria. E na assessoria que a gente fazia parte, tinha tipo assim, conte sua história. E ele fez uma ultra. Eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. Eu falei, Eli, vamos conhecer e tal. Viramos excelentes amigos. Né? E nas corridas a gente conheceu muito a vida do outro. Por isso que eu acho que ele é um cara correr legal, né, pra isso. Muito legal. E a gente tinha treinos de 40 junto. Então eu comecei a fazer ultra por causa dele. Entendi. Espero voltar a fazer agora. Estou voltando a treinar, mas enfim. Então acho que assim, tem realmente muita coisa para ser feita aí da oportunidade. E eu queria isso. Não estou lamentando de forma nenhuma, né? Mas eu acho que isso me impõe. E trabalhando junto com esse cara, né? Quer dizer, conhecendo esse cara, eu fui membro do conselho dele, né? A gente discute uma série de outras coisas. E já tive projetinhos paralelos menores, que eu acabei fazendo e vendendo, né? Mas eu queria poder me dedicar mais. Eu acho que em algum momento vai chegar. Então isso não está em lugar nenhum, mas é um negócio que me interessa muito. E no fundo agora, talvez até com uma ótica diferente, não pensando tanto em financeiro, mas assim, como é que você pode ajudar alguém, né? Que é o trabalho que você faz aqui. Que é engraçado, né? Desculpa estar me alongando aqui, mas são coisas interessantes da vida. Quando eu entrei na faculdade, aquela história, comecei a trabalhar muito cedo, eu vi as disparidades. Meu grupinho de amigos, coincidentemente, até porque você atrai semelhantes, né? Todo mundo também começou a trabalhar muito cedo e começou a questionar muito. Falou, puta, mas esse monte de coisa não poderia ter uma pegada diferente? E tem um amigo que ele, coincidentemente, ele trabalha no fundo, ele é o head da Operação Cone Sul. E a gente era amigo de faculdade, a gente fazia as mesmas críticas ao modelo à época. Legal. Será que eu devia ter um curso que eu vou gabaritar a galera para o mundo prático que ele vai ser cobrado, exigido e vai precisar? Né? Que no fundo eu acho que é muito parecido com o que você faz aqui, né? Você complementa ou traz para a realidade como é que você bridge, né? O que é exigido do mercado para a formação que o cara tem e complementa, né?
Eu fiquei até arrepiado, cara. Você entende o que eu faço. Entendo, não, a gente discutia isso, né, desde cedo, a gente até hoje fala. Então aqui talvez fazer algo empreendedor, mas muito mais, nem que seja, não estou pensando em financeiro, tipo, não é esse o objetivo, mas como é que você pode ajudar alguém, né? Fazer a diferença para alguém, né? Ajudar esse cara a dar o próximo passo. O que a gente vive aqui, tá na parede, vocês talvez não tenham reparado, né? Que é a excelência precede o sucesso. Então você vai lá, você faz seu trabalho direito, faz uma entrega, agrega valor, Exato, você vai ter sucesso. exato. E aí, cada um tem a sua definição de sucesso. A nossa definição de sucesso aqui é repeat business. Você veio conversar comigo, você gostou do papo, se eu te convidar de novo, você volta? Bom. Se você voltar, repeat business, sucesso. E dinheiro é consequência do sucesso. Verdade. O dinheiro vem, o dinheiro vai acontecer. Exato. Se você fizer as coisas pensando no dinheiro, não vai dar certo. Exatamente. Mas faz direito, faz com carinho, se diverte, agrega valor, você vai ter o repeat business e o repeat Exato. business gera consequência. E até na minha vida, assim, voltando atrás essa história, né, de... Aí, como eu sempre, meu pai trabalhava em banco, eu queria trabalhar em banco, tinha aquela história, a época de engenheiro com pós-administração e tal. Aí eu fui, puta, passei em engenharia e tal, mas engenharia já não é fácil para quem quer. Para quem não quer, para quem não quer. Então, depois de 6 meses, né, eu lembro até, foi um domingo à noite, chamei meus pais, daquela história, todo mundo, né, se despediu, beijo, boa noite, meu filho e tal, cada um fecharam a porta e tal. Aí eu levantei do meu quarto, bati na porta dele, posso entrar? Posso. Aí eu falei assim, estou saindo da faculdade amanhã. Foi o caos, porque até então era aquele contexto perfeito, fui criado daquela forma, não tinha conseguido passar na faculdade de engenharia e tal. Falei, desculpa. Mas meu pai, puta que pariu, tá. Desculpa, meu francês de vez em quando ele vem à tona, mas... eu falei, não, eu vou... Aí aquela história que eu comecei a contar a minha história de começar a trabalhar no início muito cedo para tentar diferenciar, né? Ou tirar gaps que eu tenho por questões do Pedro como ele é, né? De onde eu estou, né, sendo formado e tal, mas eu quero fazer a diferença de uma forma diferente, né? Então eu segui dessa forma, mas aí volta essa história de... Eu acho, né? Se eu tivesse talvez sido, né, tivesse uma outra tipo de vivência, até na minha formação e tal, eu teria ido de cara para uma vida empreendedora do que ter seguido, né? Agora, obviamente, esse caminho me dá todas as ferramentas que eu preciso para, num possível potencial segundo passo, ou uma versão diferente da minha carreira, olhando para frente, eu vou com certeza cometer muito menos erros por ter seguido o que eu fiz, entendeu? Mas lembra que você tem que colocar em contexto, né? Claro. Eu tenho a mesma criação que você. O meu pai também me colocou na faculdade de engenharia. Eu fiz Poli e GV juntos. Então. Eu não me formei na Poli, me formei na GV. E o meu objetivo de entrar na Poli era mercado financeiro. Porque não tinha mercado de engenharia. Ninguém ia para engenharia pensando, para ser engenheiro, exatamente. Eu quero ser engenheiro. Exatamente. Né? Cara, eram muito poucas pessoas que iam. Exatamente. E era uma formação, uma das melhores formações que você podia ter para se colocar no mercado como engenheiro ou não. Exato. Hoje, existe mercado para engenheiro. Hoje, muita gente faz engenharia porque quer ser engenheiro. Exatamente. E tem mercado. Você consegue ter uma vida decente e ter um bom salário com isso. E o empreendedor também, cara. O mercado de empreendedorismo no Brasil não mudou. Hoje é muito mais factível uma pessoa entrando na faculdade, saindo da faculdade, falar, eu quero ser empreendedor, eu quero montar o meu negócio. E eu vi algumas empresas nascerem assim. 2 moleques ainda não estavam formados, estagiário era um estagiário da Goldman e o outro estagiário de um outro bancão. Bancão! Os dois pediram demissão do estágio, fizeram um estudo aonde que a gente consegue montar um marketplace. Era essa a pedido. Montar um marketplace de farmácia, marketplace de alimentos perecíveis, marketplace de peças de automóveis, marketplaces disso. Fizeram análise de mercado, 5 mercados, e decidiram por fazer mercado automotivo, peças de carros, e assim nasceu o canal da peça. 2 moleques. A empresa tem até hoje, eu sou investidor. Então... você tá lá? Eu tô... Muito orgulho, os moleques fazedores, empreendedores, entregadores. Eu acho que hoje tem mais espaço para isso. Também acho. Mas, se você olhar historicamente, tira o Zuckerberg, que é uma exceção, as pessoas que deram certo e que fizeram empresas relevantes e tal, 50, 60 anos, Pedrão.
o nosso momento ainda não chegou. Estou de acordo. Estou de acordo. Então, eu ficarei muito honrado de acompanhar a sua próxima etapa, o novo Pedro que se formará na próxima década, que vai ser muito não tenho dúvida, empolgante. Não tenho dúvida. É só eu não faltar nos nossos almoços. Exato. E me dê a oportunidade de investir, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. É verdadeiro também, porque você acaba, talvez, muita coisa passando na sua mão. Super interessante. E tem uma última pergunta. Foi uma pergunta que meu último convidado deixou para você. Ele não sabia que seria você, então uma pergunta impessoal, assim, a pergunta que você já deixou para o próximo convidado. Ele perguntou: qual conselho você daria ao seu eu de 20 anos atrás? Então, Pedro, qual o conselho que você daria para o Pedro de 2005? Você vê que 20 anos parece tanto tempo. Mas não é, já tem. Mas não é, cara. Não é. Eu acho que isso é um chefe que me falou, e essa época eu ainda não tinha tido esse feedback, né? Eu sempre segui muito aquela máxima de se você tem dois ouvidos e uma boca, né? Equilibre isso, né? Ou seja, né, ouve mais e fale menos. Eu acho que não. Eu acho que se lá atrás eu tivesse... Que hoje eu faço muito mais o contrário, né? Às vezes até eu falo, nossa, como você está diferente. Mas aproveitado em algumas situações, me colocado mais, sabe, assim, realmente exercer o meu poder, conhecimento, liderança, de uma forma mais ativa, que eu demorei muito para fazer isso. Entendi. Demorei muito para fazer isso. Entendi. Né? Eu podia... E foi no feedback desse que ele falou, poxa, cara, você sabe, você conhece, cara, fala, pô, não espera, entendeu? E hoje em dia, isso me faz com que eu consiga sobreviver hoje, justamente, né, tendo mudado, né, essa forma que lá atrás eu não tinha. Não sei se era receio, o que era, mas realmente era um negócio, uma trava. Até porque com os americanos não tem essa. E, né, tudo o tempo todo, ao mesmo tempo, falar e se posicionar. E é esperado, e normal pela posição, né? Então lá atrás eu acho que eu teria economizado algumas situações ou alguns passos que eu poderia ter, né? Se eu tivesse feito isso de uma forma diferente. Eu vivo muito isso nas mentorias que eu faço, porque eu mentoro umas 10 pessoas por semana. Esse é o nível da intensidade. É bastante. É bastante. E você tem as pessoas que falam demais, que precisam colocar um freio, né? Usa seus dois ouvidos mais do que você usa a sua boca. E tem outras, e se não são poucas, que precisam se posicionar mais, precisam falar mais. Aí a dica que eu dou para você que está começando na carreira agora é a seguinte: tenha certeza que em toda reunião você fala. Você tem que falar. Exato. Enfia isso na sua cabeça. Não é aceitável, a partir de um momento na sua carreira, que você entre numa reunião, mudo e saia calado. Mas você vai falar uma vez. Você vai falar com começo, meio e fim. Você vai falar algo relevante que agrega valor. Exato. E isso não vai dar uma luz e cair na sua cabeça e aí você vai falar. Tem que ser intencional. Prática. Você tem que buscar isso. Tem que se cobrar isso. Você tem que entrar na reunião. O que eu vou falar? O Exato. que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Descobriu o que você vai falar? Anota. Constrói o seu raciocínio em torno daquilo. E aí você busca uma oportunidade para falar. Exatamente. Não conseguiu falar durante a reunião, não tem problema. Fala para o seu chefe depois. Exatamente. Mas falta intencionalidade. A palavra-chave é intencionalidade. Exatamente. E outra coisa que eu acho é não espere o momento ideal. Não tem, né? Não tem. E muitas vezes acabou. Você falou, putz, mas perdeu. Perdeu. Então, se tem alguma coisa, corre atrás, cria um momento e se posicione. E nesse contexto da reunião é exatamente assim. Eu comecei assim, né? Porque tinha aquele negócio, não, preciso nessa reunião, preciso falar alguma coisa. E é prática, é a provocação, né? Você tem que instigar e se cobrar disso, né? É isso. Então, acho super importante. Pedrão, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado muito. Cara. Muito obrigado pela oportunidade, gostei muito. Eu tenho certeza que o pessoal está adorando também. Show de bola, espero que sim. E parabéns aqui pelo espaço, eu fiquei realmente... O pessoal não sabe, mas eu tenho um museu aqui, na Alameda Santos, estão todos convidados. Me procura se você tiver interesse e você vai gostar bastante. Gostei muito de ter vindo pela experiência.